Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom? Todo o tempo Ele é bom. Glória a Deus. Vamos lá, vamos já ler o primeiro texto. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 6. Eu vou ler, o Vitor que está em cima, né? Eu ler a maioria, boa parte aqui na versão Almeida Revista Atualizada. Amém? A versão ARA. 2 Coríntios, no capítulo 3, eu vou ler do versículo 6 até o versículo 8. Vamos ler juntos ali. E diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui a letra está falando da lei, amém? A lei trazia à memória a condenação, a situação que o homem se encontrava antes da ressurreição de Cristo, antes de Cristo ser glorificado. Então, por isso que a letra mata, lembrava da condenação do homem. Mas agora o Espírito, nós estamos no reino do Espírito, amém? O Espírito traz vida, amém? Vamos lá. Ao qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Fala assim comigo: maior glória. Aleluia. Você está num tempo de maior glória, porque nós estamos agora no tempo do ministério do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso. Deixa eu ler mais um outro texto aqui. Lucas, no capítulo 3, versículo 16. Vamos colocar. Lucas 3,16 assim: disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deixa um pouquinho aí esse texto. Antigamente, na antiga aliança, ou no tempo da lei, nós estávamos condenados. Mas agora, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós passamos agora a estar numa nova aliança, ou seja, uma aliança superior. Agora, nós estamos no ministério do Espírito Santo. Carregamos dentro de nós, no nosso espírito, o Espírito Santo de Deus. E o interessante aqui, que João ele está dizendo algo sobre que haveria ainda de acontecer naquele momento. Porque ele está falando de Jesus. Vai vir alguém, vai vir está falando de Jesus, que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na antiga aliança não tinha isso, não tinha batismo no Espírito Santo. Mas agora ele está dizendo: olha, vai chegar um tempo, vai chegar um ministério novo, na qual vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. João capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim, João 3, 5 e 6. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aqui está falando do batismo e do novo nascimento. Sabe, irmãos, não tem como você ser batizado no Espírito Santo se você não nascer de novo.
Eu não estou falando de batismo nas águas, eu estou falando de nascer de novo em Cristo Jesus. Quando você aceita o sacrifício de Jesus, quando você agora faz a sua confissão, aceitando Cristo como seu Senhor e Salvador, a partir desse momento o Espírito Santo vem fazer morada, vem habitar dentro de você. Então você passa a ser membro da família de Cristo. E então você está prontinho, do jeitinho que Deus quer, para receber o batismo no Espírito Santo. Essas experiências no passado não existiam, mas agora passaram a existir. Amém? Eu estou lendo alguns textos aqui porque eu preciso correr para chegar onde a gente precisa chegar. Da mesma forma, versículo 7. Versículo 6, né? O que é nascido, pode voltar no 6? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você nasceu do Espírito? Então o que é que você é? Espírito. Quem nasceu da carne, só da carne, é carne. É uma vez só, amém? Aqui é a prova que não tem reencarnação. O que nasceu da carne é carne, acabou. E o que nasceu do Espírito é Espírito. Você nasceu do Espírito, então você passou a ser um ser espiritual, porque o Espírito Santo de Deus veio habitar no teu espírito. Próximo texto, versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. A primeira experiência que nós temos com o Espírito Santo é o novo nascimento. Antes de você querer ser batizado no Espírito Santo, a primeira experiência que você precisa ter é nascer de novo. É por isso que aqui nós estamos lendo esses textos. Precisamos nascer de novo. Não é o caso de quem já nasceu de novo, amém? Você que já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, já está feito. Mas quem ainda não fez essa confissão, precisa nascer de novo. Glória a Deus. O mesmo texto aqui, que é falado aqui em João, Jesus também usou da mesma forma para falar com a mulher samaritana. Abre lá em João capítulo 4, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Interessante os exemplos que Jesus está dando aqui, porque Jesus está falando, usando a figura da água, para representar o Espírito Santo. A quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aqui ele está dizendo, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar, para a vida eterna. Essa água aqui representa o Espírito Santo. Quando você nascer de novo, dentro de você vai haver uma fonte que vai jorrar uma água. Você não vai precisar mais buscar essa água, mas essa água, essa fonte estará dentro de você e vai jorrar do seu interior. Olha esse outro texto, João 7, 38 e 39. Quem falar, não, João 7, 38, isso, obrigado. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deixa aí rapidinho, olha que interessante esse texto. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Percebe que o que Jesus está dizendo aqui é, dentro de você vai correr algo, vai nascer e vai correr. Fonte, eu anotei aqui, o significado da palavra fonte, significa nascente, local onde brota água. Também significa origem, causa, algo que brota em abundância. O Senhor está dizendo, olha,
se você beber da água que eu lhe der, ou seja, se você nascer de novo, vai ser como uma fonte que jorra para a vida. Ou seja, é uma nascente, é um local onde vai brotar água. É onde você vai ter a origem. É algo onde vai ser uma causa, algo que brota em você em abundância. Vai existir dentro de você uma fonte que vai jorrar em abundância, uma nascente, vai nascer de dentro de você. E aqui o interessante é que ele diz: quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios. Da onde é que vem os rios? Bom, você pode me dizer, bom, tem várias causas, exatamente, mas ela nasce de algum lugar. Normalmente vem de uma nascente. Quando você tem uma fonte dentro de você, meu irmão, e você deixar as águas dessa fonte fluir dentro de você, vai ser como rios de águas vivas. Sabe o que ele está dizendo aqui? O batismo no Espírito Santo. Quando você permitir que essa fonte que está dentro de você jorrar, correr, quando você não travar essa fonte, não entulhar essa fonte, você vai permitir que essas águas que está aí dentro flua e se torne um rio. Fluirão rios de água viva. Aleluia. Olha a continuação. 39. Isto, olha aqui é Jesus dizendo, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus estava apontando para o futuro. Jesus estava falando, olha, vai chegar um momento do ministério do Espírito Santo, que vai ter uma fonte dentro de você, que vai fluir águas vivas, como um rio de água viva. Mas olha, eu estou dizendo algo que está para acontecer, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, Jesus não havia morrido ainda. Entenda algo, irmãos, para que esse rio, essa fonte flua do homem, né? Quando eu falo homem, estou colocando aqui o ser humano. Você precisa nascer de novo. O ministério do Espírito Santo só se inicia na dispensação da graça. Amém? Depois que Jesus foi para o Pai com seu corpo glorificado, então ele enviou o Espírito Santo. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos. Então ele disse assim aos seus discípulos, coloca para mim João, capítulo 20, do 19 ao 22. Percebe? Jesus está dizendo assim, olha, vai fluir rios de águas vivas. Só que ele estava falando de algo que iria acontecer, porque ele não tinha sido glorificado. Mas o tempo passou, Jesus pagou o preço, Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou todo o seu sangue por mim, por você, ressuscitou, nos tirou do império das trevas. Agora ele já estava com o seu corpo glorificado. Então ele aparece aqui para os discípulos, versículo 19, diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Versículo 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. O que é que Jesus estava dizendo aqui para os discípulos? Olha, o Pai me enviou, cheio do Espírito, carregando o Espírito Santo dentro, porque na ocasião, nenhum homem na face da terra carregava o Espírito dentro.
A Bíblia diz na antiga aliança que o Espírito vinha sobre o homem. Mas agora na nova aliança, o Espírito está dentro de você e também pode vir sobre você. Isso está falando de revestimento de poder. O Espírito está aí dentro de você, mas é obrigação nossa, trabalho nosso, responsabilidade nossa, nos enchermos do Espírito. É por isso que em Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas o Espírito não está dentro de mim? Sim, para novo nascimento, você nasceu de novo, o Espírito Santo habitou em você, te habilitou a estar salvo, a ser salvo, a estar no céu, ao seu nome está escrito no livro da vida, mas agora você precisa se revestir do poder de Deus, amém? Então aqui, ele disse: olha, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como? Nascidos de novo. Agora carregando a minha presença, carregando o Espírito Santo, que antes vocês não tinham, mas agora vocês terão. Então é desse jeito que eu envio vocês. Eu não estou enviando vocês para uma missão suicida, eu estou enviando vocês para uma missão que o resultado já está definido: vitória, vitória, vitória e vitória. Agora eu estou revestindo vocês de poder. Tanto é que ele diz isso, olha o 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então nesse momento é que os discípulos recebem o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que confundem. Lá em Atos 2, se nós vamos ler também, da manifestação do Espírito Santo, achando que foi naquele dia, no dia de Pentecostes, que eles receberam o Espírito Santo. Não, não, aquilo ali foi revestimento de poder. Eles receberam o Espírito Santo aqui, ó. Quando Jesus apareceu com o corpo glorificado no meio da sala e disse: da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês também. E soprou, como diz o texto, sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Bom, naquele momento, eles recebem a capacitação de se conectar ou de se reconectar novamente, diretamente com o Pai. Meu irmão, talvez o texto não faça tanto escândalo, talvez o texto não é de uma forma escancarada, escandalosa, mas isso aqui foi poderoso. O homem perdeu a comunhão com o Pai no jardim, e só voltou a ter comunhão com o Pai quando Jesus, nesse dia aqui, ó, numa casinha de sapé, fechadinha, bonitinha, todo mundo com medo, tremendo as pernas, com medo dos judeus. Então Jesus aparece no meio deles, não teve alvoroço, não teve estrondo, foi ali, ó, com alguns, com os discípulos e mais alguns, onde ele disse: recebei o Espírito Santo. Então eles já estavam habilitados. Só que aí havia uma outra promessa, que era a promessa agora do batismo no Espírito Santo. Coloca Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar, 16 primeiro, desculpa. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Qual é a evidência que você está cheio do Espírito Santo? A evidência que você está cheio do Espírito Santo é falar novas línguas. Ah, mas o Espírito Santo não está em mim? Sim, habita em você e você está salvo. Te reconectou com o Pai. Mas a evidência que você está revestido de poder, cheio, carregado, igual aqueles desenhos animados lá, os do Super Saiyajin. Alguns só conhecem, só os mais antigos, né? Que brilha assim, que você olha para ele, ele está aqui, ó, pegando fogo. É assim que você tem que ficar, irmão. Você tem que andar aqui assim, ó,
A evidência que você é cheio do poder do Espírito é falar novas línguas. Então aqui era um sinal. Aqui Jesus já estava prometendo, era a promessa do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Em meu nome vocês vão expelir demônios, e uma das coisas é, falarão novas línguas, amém? Lembra que em Lucas 3,16, João Batista diz que viria aquele que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Nós vamos ver aqui como é que a coisa fluiu. Veja, os discípulos não tinham nascido de novo, mas ainda não haviam sido batizados no Espírito Santo, ou seja, ainda não tinha sido revestido de poder. Quando Jesus disse, recebeu o Espírito Santo. E agora, Jesus disse, olha, falta o revestimento de poder. Abre comigo lá, coloca para nós Lucas 24:49. Estou dando bastante base aqui no que eu quero, aonde nós precisamos chegar, amém? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles receberam o Espírito Santo. Havia uma promessa que eles falariam em novas línguas. Só que Jesus ainda estava na terra, com o corpo glorificado, mas ainda estava. Então ele disse assim, olha, espera mais um pouquinho. Eis que eu envio sobre vós uma promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, não saiam daqui ainda, porque tem algo para acontecer antes de eu enviar vocês para o mundo. Antes de eu enviar vocês a pregar o Evangelho, precisa acontecer uma coisa muito importante. Então fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia, irmãos. Imagina as expectativas dos discípulos. Eu não sei como é que está o seu coração, se você está cheio de expectativa ou não. Mas olha, os discípulos ficaram cheios de expectativa. Porque eu vou dizer algo para você, meu irmão. O Espírito Santo, ele vem quando ele é desejado. Ah, ele está em mim? Sim, mas estou falando de revestimento de poder. Só quando ele é desejado. Você imagina, rapaz, nós nascemos de novo, o Espírito Santo está dentro de nós, eita glória. E que esse negócio de revestimento de poder do alto aí? Você sabe, João? Pedro, imagina Pedro e João conversando, você sabe o que é isso? Rapaz, não sei o que é isso aí não. O que esse treco aí de falar novas línguas aí? Rapaz, eu não tenho a menor ideia, mas se Jesus falou, tudo que ele falou, que cumpriu, deve ser um negócio muito doido. E foi doido demais. Olha só, Atos 1:8, coloca para nós. Mas recebereis o quê? Poder, aleluia, power. Vocês receberão poder. E aí, quem está se sentindo poderoso já? Porque esse poder já foi derramado sobre você, sobre mim. Você tem poder dentro de você. Mas recebereis poder. Quando? Ao descer sobre. Espera um pouquinho. Como ao descer sobre? Eles já não tinham recebido o Espírito Santo? Sim, foram salvos, reconectados. Agora está falando de poder, de fogo. Agora está falando de algo, meu irmão, que a doença tem que ir embora. Algo que o inimigo odeia, que o diabo não suporta. É alguém que tenha poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o mal, toda a obra do inimigo para ser desfeita. Revestimento de poder. Então Jesus aqui está dizendo, mas recebereis poder. Quando? Ao descer sobre, não é dentro. É sobre vós. Dentro já tem o Espírito Santo aí, amém? Agora é sobre vocês. Recebereis revestimento de poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, amém? Vocês vão receber poder sobre vocês, vão ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Vinhedo, Capela, São Paulo, Brasil inteiro, no mundo todo, amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá, vamos continuar. No novo nascimento, recebemos a vida de Deus, a natureza de Deus e a capacidade
de frutificar. Isso é o novo nascimento. O batismo no Espírito Santo nos traz a capacidade de fluir nos dons do Espírito. Meu Deus do céu, irmão. Isso é poderoso. Atos no capítulo 2, então, inicia o cumprimento dessa promessa. Vamos ler. Atos capítulo 2. Sabe por quê, irmão? Deixa eu dizer algo para você antes da gente ler aqui. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles foram reconectados com o Pai, tinham comunhão agora com o Espírito Santo e com Deus. Lembra que quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu foi rasgado. Aquilo que separava o homem da presença de Deus foi despedaçado. O homem passou agora a ter livre acesso ao Pai. Livre acesso, não precisava mais de um sumo sacerdote, fazer sacrifício. Você teve livre acesso. Então, quando os discípulos recebem o Espírito Santo dentro deles, eles estavam só love, só amor. Aleluia. Oh. Agora a gente foi reconectado, glória a Deus, glória a Deus. Te amo, irmão. Oh, te amo, estou amando todo mundo. Só que, meu irmão, ficar só no só love, não resolve. Tem muitas igrejas por aí que só estão no só love. Não estão aqui, ó, conectados com power, com poder, com batismo no Espírito Santo. Normalmente, ou pode olhar por aí, igrejas que não fluem nos dons do Espírito são igrejas frias. Parece aquelas igrejas, como é que eu posso dizer? Igreja de cigano. Cigano não é só love, né? Paz, é amor, irmão. É paz, é lindo. Não, tudo é lindo, Deus é lindo. Deus é maravilhoso, né? Hippie, né? Cigano, hippie. Né? Que fica, não, Deus, não, de boa, estou de boa, não, eu te amo. E fica só nisso. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo, ele gosta de uma bagunça santa. Ele gosta de vir arrasando assim, uau. Você precisa ser revestido de poder para desfazer as obras do inimigo. Tem muita igreja que só fica só love, mas esquece que precisa fluir nos dons do Espírito, se revestir do poder de Deus. E olha só, Atos 2, capítulo 1, veja só. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Tem hora que o Espírito Santo gosta de se amostrar mesmo. Sabe, ele chega que ele quer se aparecer. É legal quando a gente fala assim, o Espírito Santo vem como uma brisa suave. Ai, que lindo. Mas tem hora que ele vem arrazoando tudo, destruindo tudo, quebrando tudo. Eu vou dizer para você, eu gosto quando é assim. Não que eu não gosto das outras formas, mas eu gosto quando ele vem arrebentando com tudo. Sabe por quê? Quebra o seu protocolo. Porque quebra a sua religiosidade. Quebra aquele negócio que você criou na sua cabeça. Não, o Espírito Santo só desce se eu fizer assim, assim e assim. Não tem esse negócio com o Espírito Santo não. Ele vem a hora que ele quer, ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quiser e do jeito que ele bem entender. Já vi irmãozinho que era todo assim, arrumadinho, tal. Que acabou um culto, ele está descabelado, gravata torta. Que Deus pegou ele de um jeito, irmão, que não teve nem como contar a história, não tem nem como falar o contrário. Ele saiu assim, meu Deus, o que eu fiz? O que aconteceu? Eu corri na igreja? Meu Deus, eu corri na igreja. Porque o Espírito Santo gosta de quebrar a tua religiosidade. Por isso que eu amo quando ele vem arrazoando. E foi o que aconteceu aqui, ó. Foi de repente. Ninguém estava esperando. Mas ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
veio do céu um som como de um vento impetuoso e fez o quê? Encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Línguas como de... Como é que é a promessa que João Batista disse? Olha, vai chegar um que é muito maior do que eu. Ele vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. Fire. Olha, eu estou ficando bom no inglês, hein? Eu só sei uns catadinhos assim, que nem pegar mim. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Próximo, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem é que ficou cheio? Fala. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas ou em outras línguas. Passaram a falar em outras línguas. Eles estavam lá num cultozinho, entre eles lá. E de repente o Espírito Santo veio, catou eles, bagunçou tudo o negócio lá, botou língua de fogo em todo mundo, e eles começaram a falar em outras línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Eles viram aquele negócio acontecer e ficaram perplexos. Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tantos judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Versículo 13. Outros, porém, faziam o quê? Irmãos, fica tranquilo. Quando você for cheio do Espírito Santo, alguns vão ficar perplexos, não vão encontrar palavras. Outros vão zombar. Tá tudo certo. A Bíblia está dizendo que isso já ia acontecer. Então não fique com medinho. O que vão pensar de mim? O que é que vão falar? Eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha. Aqui, ó, vão zombar. Você com vergonha ou sem vergonha, vão zombar do mesmo jeito. Amém? Outros, porém, zombando, diziam: Estão o quê? Por que estão embriagados? Faz uma reflexão comigo. Por que você acha que as pessoas que estavam vendo eles pensavam que eles estavam embriagados? Por que será? Será que eles estavam bem comportados? Sentadinhos na cadeira. E aí eles começavam: alabaxalabalaias, o barabalabalabalabas. Será que era assim? Se você vê alguém na rua cambaleando, fugindo de uma parede chapiscada, o que você vai pensar? Está embriagado. É óbvio, não é? Você olha para a cara dele, você já vê o zoião regalado, zoião minúsculo, vermelho, contando o passo, vai para frente, vai para trás, tentando achar alguma coisa para se escorar. Uns já estão estribuchados no chão, dormindo, desmaiado. Então, quando você olha, você logo tira a sua conclusão: está
embriagado. Agora eu te pergunto, por que você acha que as pessoas olhavam para eles e diziam, estão embriagados? Fala assim para o seu irmão, é porque eles se comportavam como alguém que estava embriagado. O que é embriagado? Vamos usar uma palavra mais popular? Bêbado, chapado. Vamos tirar a boniteza aqui. Vocês estavam embriagados. Não, estavam tudo chapados, tudo bebum do Espírito. Eles estavam lá, oh Senhor. Já viu isso aqui? Já não viu, né? Oh, Jesus. Tem uns que ficam, não é? Tem uns que pula. Você vai falar, tá maluco, tá embriagado, tá bêbado. Só que tem gente dentro da igreja que zomba. Para que isso? Para quê? Para quê? Para que isso? Meu irmão, tem coisas que a gente não controla. Isso se chama reações ao Espírito. Reações àquilo que está acontecendo. Tem coisas que você, vem uma impulsão dentro de você. Você fala, meu Deus, eu não estou conseguindo ficar parado. Meu Deus, eu não consigo. Oh, tá agora, e você pula, e corre, e grita. É o que estava acontecendo aqui, ó. Estavam tendo um comportamento que zombavam e diziam, estão embriagados. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Versículo 15. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão, cheios do Espírito Santo. Aleluia, irmão. E tem gente zombando dentro da igreja, crente. Para que correr? Para que fazer isso? Para que falar em línguas? Para que? Quer se aparecer? Amarra uma melancia no pescoço, sobe em cima do poste. Para que fazer dentro da igreja? Só quer se aparecer. Cuidado, irmão. Não julga, não. Mas deixa eu trazer uma atenção especial aqui para algo. Aqueles estavam cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas. Vocês vão perceber que tinha pessoas de várias nações ali na cidade. E cada um ouvia falar em suas próprias línguas maternas. Entenda algo. Isso é uma base que acontece muita discussão, mas sem necessidade. Existem 3 tipos de falar em línguas. O que aconteceu aqui primeiro foi a diversidade ou a variedade de línguas. O que é isso, pastor? Variedade ou diversidade de línguas é quando o Senhor se manifesta, ou o Espírito Santo se manifesta, e você começa a falar numa língua materna de alguém, sem saber falar. Por exemplo, eu não sei falar inglês. Eu catumi, né? Umas palavrinhas aqui, junto aqui e vejo o que dá. É isso que acontece. Mas de repente o Senhor, o Espírito Santo pode me mover a falar em inglês para alcançar alguém que está aqui, que não fala o português, mas só fala o inglês. Eu já vi casos que uma pessoa se levantou e começou a enrolar a língua, e todos acharam que ele estava falando em línguas estranhas, mas na verdade ele estava falando em árabe, porque dentro da igreja tinha uma mulher que era árabe, ela não entendia o português, ela estava fugindo da guerra, e aquela mulher foi edificada. A igreja não entendeu bolhufas, sabia nada do que estava acontecendo, mas aquela mulher foi edificada. Isso se chama variedade de línguas, ou diversidade de línguas. Foi o que aconteceu aqui na primeira vez, nesse batismo do Espírito Santo. Eles foram batizados com fogo e começaram a falar em variedade de línguas. Por quê? Porque o Senhor Jesus queria aparecer. O Espírito Santo precisava aparecer, mas não de uma maneira que as pessoas não entendessem, porque era a primeira aparição do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. Então ele falou, não, vou aparecer de um jeito que as pessoas vão entender.
Porque todo mundo sabia que os discípulos não sabiam falar todas aquelas línguas. Então o Espírito Santo veio com diversidade de línguas. E as pessoas que ouviram ficaram perplexas. Uau! Como ouvimos falar na nossa própria língua materna as grandezas de Deus. É por isso que foi dessa forma. Agora, coloca lá 1 Coríntios. No capítulo 12, versículo 7. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. Versículo 10. A outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro a capacidade para interpretá-las. Agora é uma nova vertente aí. Existe a variedade ou diversidade de línguas, e existe também a interpretação de línguas, que é quando uma pessoa começa a falar em línguas estranhas, e alguém cheio do Espírito Santo tem a capacidade de interpretar aquelas línguas estranhas. Não está falando de variedade de línguas, está falando de nova língua, ou o que Paulo chama em 1 Coríntios 13, 1, de língua dos anjos. Então a pessoa fala em línguas, ninguém entende, mas tem alguém que é levantado pelo Espírito para interpretar aquelas línguas. Ou a própria pessoa também pode ter a capacidade de estar cheia do Espírito Santo, de falar em línguas e ela mesma interpretar. Veja bem, não é tradução de línguas, é interpretação de línguas. Porque tradução vai ficar fácil. Eu falo assim, Sharamalai. O Sharamalai, o que é Sharamalai? O Sharamalai é, e disse Deus. Shekenemalá, e Shekenemalá. O que é Shekenemalá? Pega lá no dicionário. Não, isso é tradução. Não existe tradução de línguas. É interpretação de línguas. Porque um fala de um jeito, outro fala de outro jeito. Tem uns que falam mais bonito, tem outros que falam mais feinho, tem uns que falam mais esquisito, tem uns que você fala assim, meu Deus, o que é isso? Eu conheço um pastor aí que fala de um jeito aí bem engraçado. The bowers on the flowers. Oh, o pastor conhece. É um amigo nosso, um pastor amigo nosso. Muito amigo. Ele fala em línguas assim. Tem uns que falam, eita, essa língua dele é chique. É a interpretação de línguas. Amém? Então é o que o texto está dizendo. A um, variedade de línguas. E a outro, a capacidade para interpretá-las. Versículo 10. A outros, a operação de versículo 11, desculpa. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Olha só, um só, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, ou como ele quer, a cada um individualmente. Mas sabe o que acontece? Tem pessoas que pegam nesse mesmo capítulo, no versículo 30, coloca o versículo 30 para mim, e aí eles julgam esse versículo, por causa dessa fala de Paulo, dizendo que falar em outras línguas é somente duas, é somente uma, que é a diversidade de línguas, é falar na língua materna de alguém de outro país, só. Tem gente que fala que foi só para aquele período, que para esse período não existe mais, por causa desse texto aqui, ó. Então Paulo vem construindo toda a narrativa, explicando tudo certinho. Aí no 30 ele diz assim, tem todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Tá vendo? Olha, falam todos em outras línguas. Então não é variedade de línguas, tá vendo? Em momento algum ele está falando de falar língua estranha. Ele está falando, ó, falam todos outras línguas. E a resposta no 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu posso mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente.
Então eles pegam isso, olha lá, tá vendo? Não está falando de variedade, está falando de falam todas outras línguas. E aí eles usam isso para dizer que falar em línguas estranhas não existe. Mas se você for corretamente, intelectualmente correto, você vai entender o contexto. Porque em momento algum, no contexto todo, no capítulo 12, você vai ver Paulo falando de línguas estranhas. Nesse capítulo, ele fala apenas, você pode ler o capítulo todo aí, ele está falando apenas de variedade de línguas e de interpretação. Em momento algum, ele fala de línguas estranhas. Tanto é, que é o que nós vamos ler agora, que no capítulo 14, ele dedica um capítulo inteirinho só para falar de línguas estranhas ou de novas línguas, que não é a língua materna de alguém. Vamos lá para você entender. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Não, 1 Coríntios 14, desculpa. 1 Coríntios 14. Não, capítulo 14, por favor. 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 2. Isso, muito obrigado. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens. Peraí, se eu falar em outra língua, se eu falar em inglês, eu estou falando a quem? A homens. Se eu falar em aramaico aqui, estou falando a quem? A homens, porque é uma língua que existe. É uma língua que alguém, possivelmente, deve ou pode entender. Se eu falar aqui em alemão, e tiver um alemão aqui, ele vai entender. Amém? Então, só que aqui ele está dizendo, olha, pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão quem? A Deus. Visto que ninguém o entende. Se eu falar em alemão, um alemão não vai entender? Se eu falar em hebraico, um hebreu não vai entender, um israelita não vai entender? Se eu falar em espanhol aqui, em castelhano, um espanhol, um boliviano, um equatoriano, um argentino aí não vai entender? Claro que vai. Mas aqui não está falando de variedade de línguas, ele está falando de língua estranha, língua que nenhum homem entende, é o que ele está dizendo. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Tchan, 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 tchan. E aí? Em espírito você fala mistérios. Olha o outro versículo. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Quando você fala em outra língua, que você fica, você está se edificando. Você não está edificando. Ai, vou orar para meu marido mudar. Vou orar em línguas para ele mudar. Muda. Não vai mudar não. Quem vai mudar é você. Porque falar em línguas edifica a si próprio. Amém? Eu vou expulsar o demônio, começa a falar em língua. O demônio não entende língua não, irmão. Ele não sabe o que ele fala. O que ele está falando aqui? Eu não estou entendendo nada. Expulsar demônio é uma palavra de autoridade. Sai em nome de Jesus, ponto. É assim. Demônio não tem que ter conversa com o diabo, fazer entrevista de emprego com ele. O que você vai fazer aqui? O que você quer com ele? Quanto você quer ganhar? Tem vale transporte, né? Não faz entrevista com o capeta, manda embora em nome de Jesus e acabou. Então, vou orar em línguas para expulsar demônio. Não resolve. Porque nem os anjos entendem a oração em línguas, você vai ler aqui. Quanto mais o diabo. Então, quem ora em outras línguas, fala mistérios a Deus. O homem não entende, e a oração em línguas edifica a si mesmo, que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Versículo 5. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas. Olha o que Paulo está dizendo. Eu quisera que todos falassem outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis.
pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Por quê? Porque quem fala em outras línguas edifica a si mesmo, mas quem fala, interpreta ou profetiza, abençoa todo o corpo. Amém? Mas porém que profetizasses, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Eu começo a falar em línguas aqui, aí eu tenho a interpretação. Ela funciona como uma profecia. Amém? Para que a igreja, e não só você, receba a edificação. Versículo 6. Agora porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Imagina, Paulo estava dizendo aqui, tem gente que fala assim, não, Paulo fala que até existe oração em língua, mas você não pode orar na igreja, você não pode orar em lugar nenhum, você só tem que orar. Não, Paulo está falando sobre ensino. Como é que eu vou ensinar em línguas? Vou chegar aqui, vamos pregar, irmão, hoje eu vou pregar em línguas. Amém? Aleluia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Então Paulo está dizendo, olha, quando você estiver na igreja, você pode falar em línguas para edificar a si, mas quando for ensinar, não tem como falar em língua. Por que Paulo estava falando isso para essa igreja de Corinto? Sabe por quê? Porque existia uma confusão dentro da igreja. Tinha muita gente profetizando, muita gente falando em língua. O poder ali manifestava de uma maneira tão grande, que eles já estavam perdendo as estribeiras. O culto já estava virando uma bagunça. Irmãos, deixa eu te dizer, eu prefiro uma árvore que dá muito fruto e que eu preciso podar sempre, do que uma árvore seca, mirrada, que não dá nada, não dá folha, não dá fruto, não dá nada. É melhor uma árvore grande que dá trabalho, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Melhor uma igreja grande que dá trabalho, que fala em línguas, que profetiza, que isso e aquilo, meu Deus do céu. Aí a gente vai lá, os pastores, a liderança, poda. Não, irmão, não é assim, vamos ensinar. Ó, vai podando aqui, poda ali, vai arrumando aqui. Mas aí está dando fruto e a gente está mantendo ela podada. Do que uma igreja mirrada, seca, fria. Acabou com a misericórdia, fria, que não dá fruto. E Paulo estava fazendo isso, estava aparando, olha, organizando a casa. E assim, que instrumentos inanimados, volta um pouquinho no 6. Em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio de revelação da ciência, ou da profecia, ou de doutrina? Agora sim, só para pegar o contexto, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, ou quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? É a mesma coisa, ele está dando a nota aqui, ó. Lá, 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 lá. Vocês percebem que eu estou dentro da afinação? Agora se eu falar, pastor Claudinho, canta aqui, faz um... Lá, 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 lá. E aí? Deu para perceber? É a mesma coisa. Como é que vai entender? Você vai falar, opa, tem alguma coisa errada aí, acho que está fora, hein? Está fora. É a mesma coisa. Como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Versículo 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Porque a trombeta pro exército, né, vamos dizer assim, naquela época, tinha um som de ataque, tinha um som de defesa, tinha um som de retirada. Para cada toque, um som emitido. Ele sabia, opa, só toque de retirada, toque para atacar. Aí ele toca um som lá, um entende que é retirada, outro entende que é para atacar e vira uma confusão. Então ela precisa ser bem manuseada, bem tocada, bem organizada. Versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Ninguém vai entender nada. Versículo 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Versículo 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais,
procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar na igreja. No seu quarto, você não precisa interpretar, a não ser que Deus queira falar em português para você e você interpreta para você mesmo. Já ouviu isso? Alguém profetizar para si próprio? Acontece. Já aconteceu comigo. Eu estava orando e comecei a falar em línguas, e de repente o Espírito Santo me inspirou a interpretar as línguas que eu mesmo estava falando. E aquela palavra era para mim mesmo. Era Deus falando diretamente comigo. Com palavra audível. Resposta imediata. Eu falei em línguas e Deus mandou a resposta na hora. Me inspirou a interpretar algo que eu estava precisando. Agora na igreja, você deve orar para que a possa interpretar. Significa que você não pode orar em língua? Claro que pode. Vamos ver, vamos lá. 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Tem outras versões que diz, meu espírito ora bem. Se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora bem. Ora de fato. Tem gente que fica 2 horas orando palavras em português, né? Aí já não sabe mal o que fala. Meu Deus, eu acho que eu já falei tudo, né? Mas irmão, dá para você ficar horas e horas orando, só em línguas. A oração em línguas pode fazer com que você edifique a si mesmo, pode fazer com que respostas cheguem até você, até a sua família, até pessoas, a sua mente fique infrutífera. Você vai ler aqui. Mas de repente, quando você está orando em línguas, você de repente pode estar orando respostas para outras pessoas. Você não sabe, mas o Espírito leva a Deus. Deus sabe. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, ou ora bem, mas a minha mente fica infrutífera. Por isso que às vezes, quando você está começando a orar em língua, você pensa que você é um idiota. Já viu? Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Nossa, que idiota que eu sou. Nossa, eu não sou besta. Tem gente que vai orar em língua e olha no espelho para ver a cara de bobo. Ora, shemarama, nossa, que cara de besta. É essa cara que eu fico na igreja quando eu oro em línguas? Deixa eu ver no espelho. Shekanamalaba, meu Deus do céu. Eu preciso mudar minha cara na hora de falar em línguas. Mas a sua mente fica infrutífera. Por que eu vou falar em língua? Não sei o que eu estou falando, exatamente. A mente natural fica infrutífera, porque quem ora é o Espírito. Ora de fato. É o Espírito que ora bem. Quando você está orando em línguas, meu irmão, é o Senhor que está entendendo. É uma conexão direta com o Pai. O teu Espírito ora, e a tua mente fica sem entender nada. O diabo fica sem entender nada. Os anjos ficam sem entender nada. O reino do Espírito fica sem entender nada. Mas o Senhor entende tudo o que você está falando. E respostas chegam até você. Versículo 15. Estamos acabando. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Olha a pergunta de Paulo. Que farei, pois? Aí já tem a resposta. Orarei com o meu espírito, ou seja, em outras línguas. Mas também orarei com a minha mente, frutífera. Cantarei com o Espírito. Aleluia, dá para cantar em espírito, irmão. Só para quem é afinado? Não, quem é desafinado pode cantar também. Amém? Mas canta em casa. Não canta aqui, se você é desafinado. Canta em espírito, mas em casa. Amém? Estou brincando. Mas dá para orar e cantar em espírito. Dá para cantar em espírito, como dá para falar em espírito. Mas também cantarei com a mente. E quando está falando cantarei com a mente, não está falando para você pegar um canto decoreba, que você já canta na igreja, que já tem uma letra pronta. Está falando de a canção do seu coração.
Obrigado, meu Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu és grande e o Teu amor dura para sempre. Eu te louvo, Pai, porque me tiraste do império das trevas e me transportaste para o reino da luz. Obrigado, Deus, porque o Senhor me livrou da morte, o Senhor me livrou das trevas, o Senhor me livrou da condenação. Obrigado, Deus, eu sou grato, Jesus, porque eu não merecia, mas mesmo assim o Senhor morreu em meu lugar. Obrigado, Pai, eu sou grato, Deus. É uma canção que flui de dentro de você, do seu coração. Irmão, é bom quando você põe um CDzinho lá e fica cantando aquela música do seu cantor preferido. Mas muito melhor, eu estou falando CD, ela está tirando sarro da minha. Agora não é mais CD, né? Agora é, como é que é? Vai no Wi-Fi, no como é que fala? Não, Wi-Fi. Spotify, olha só, eu sou, meu Deus do céu, estou ficando muito velho. Agora é Spotify, né? É legal, mas quando o Senhor, eu fico imaginando nos céus, os anjos cantando ao Senhor, adorando a Ele. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo. É como se você pegasse a mesma canção. Agora eu vou usar o CD no carro. Você põe o CD no carro e aperta aquele botão repeat. E fica repetindo a mesma canção, porque você gosta. Tem uma hora que enjoa, não enjoa não? Chega uma hora, ai meu Deus do céu, eu já ouvi 390 e lá vai cacetada essa música, vou colocar outra. Mas quando o Senhor está no céu ouvindo os anjos cantando, e de repente Ele ouve uma voz, porque você sabe que Deus reconhece a tua voz. A tua voz. Ele te encontra onde você estiver. Quando você erguer a tua voz, Ele sabe quem é você. E aí quando Ele encontra você cantando, e você começa, obrigado Senhor, espontaneamente cantar, Ele fala, opa, para tudo. Tem uma voz, tem uma canção vindo do coração de alguém. Foi assim que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Quando tudo ia mal, preso, apanhando, à meia-noite eles decidiram, vamos cantar e vamos orar. E aí o Espírito Santo, Deus estava lá no céu e falou assim, para tudo, abaixa o volume aí da adoração. Eu estou ouvindo uma adoração, vindo de um coração grato, cheio de fé. Eu preciso ir lá pertinho para ver. Ele chegou naquela prisão. A presença dele, eu creio assim, a presença dele ao se aproximar para ouvir aquela canção e ver dois homens que estavam apanhando, porque pregavam o evangelho, estavam presos, porque pregavam o evangelho, mesmo em meio às dificuldades, onde qualquer pessoa poderia estar reclamando e murmurando, eles estavam orando e cantando, atraiu a presença de Deus, e Deus chegou, e a presença dele transformou aquele lugar num terremoto, onde as correntes foram quebradas, e eles foram libertos. Aleluia, não sei porque eu estou indo por esse caminho, irmãos, mas amém, o Senhor vai conduzindo. Versículo 16, e se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá um indouto o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que você diz. Versículo 17, pode ir indo aí. Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Versículo 18, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Olha o que Paulo está dizendo. Eu falo em outras línguas mais do que todos vocês. Apesar de na igreja, preferível que você diga palavras de sabedoria. Mas não está dizendo que você não pode orar em línguas. Versículo 19, soprar. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Está falando de ensino. Melhor ensinar na língua que vocês entendem. 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Até aqui. Eu sei que já passou do horário aqui, nem o relógio está 9 horas. A van já chegou aí, eu já ouvi o pipi. Mas deixa eu te dizer algo. Pessoal do louvor, só vem aqui só para a gente encerrar.
Por favor. Enquanto eles vêm, eu vou ler um texto em Atos 10, 44. Está falando sobre a manifestação do Espírito Santo na casa de Cornélio. Pode colocar para nós? Atos capítulo 10, 44. Se você pegar o contexto aqui, Cornélio era um centurião. A Bíblia diz que ele dava esmola e dizimava. E tudo aquilo que ele fazia, mesmo sendo um gentil, ou seja, não sendo um judeu, mas ele se comportava como um judeu. A oferta e o comportamento de Cornélio chegou ao coração do pai, porque ele estava desejoso. Então Deus manda ele enviar 2 pessoas para ir buscar Pedro. E falar, olha, vai lá, manda 2 pessoas ir atrás de Pedro, manda Pedro vir aqui, que Pedro vai pregar o evangelho para você. Nossa, Cornélio ficou animado, mandou 2 lá e já montou a reunião na casa dele. Chamou parente, vizinho. Pedro falou assim, mas eu vou ter que ir lá, ele nem é judeu, ele é gentil. Mas só que Deus já tinha aparecido para Pedro, já tinha falado com Pedro, e mandou ele ir até a casa de Cornélio. Então Pedro, obediente, juntou uns 2, 3... e levou uns 3 lá, uns 3, 4 com ele, porque vai que dá bucha, né? Porque se der bucha, ele vai falar assim, ele estava comigo, esse aqui também estava comigo, esse aqui também estava comigo. Então ele levou um punhado com ele. Aí foram lá. E quando eles chegaram lá, Cornélio estava cheio de expectativas. Ele já tinha colocado as cadeiras, ele já tinha organizado o palco, o púlpito, a água, ele já tinha feito uma mesa com comida, estava tudo preparado, ele tinha chamado os parentes, os vizinhos, e tudo porque ele sabia que Pedro ia chegar lá, ia pregar o evangelho, e ele ia comer aquela palavra. Ele estava desejoso. E aí, olha o que aconteceu em Atos 10, aqui no 44. Achou aí? Atos 10, 44? Diz assim, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu, aleluia, o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha isso, Pedro não tinha nem acabado, não tinha nem feito o apelo. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu. O Espírito Santo falou assim, eu conheço o coração de Cornélio, eu conheço o coração desse povo, eles estão desejosos, não precisa nem falar mais nada, deixa eu me amostrar, deixa eu aparecer, deixa eu chegar junto, porque eles querem muito mais do que palavras, eles desejam a minha presença, eles desejam o meu revestimento de poder, eles desejam que eu entre na vida deles e mude. Então Pedro ainda falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. 45. Próximo. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro. 47. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Ou seja, já foram batizando o Espírito Santo, quem vai recusar o batismo nas águas para eles? Não tem como recusar. Versículo 48. Aleluia. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Meu irmão, fica de pé aí. Eu não sei como é que está o seu coração aí. Eu não sei se você está desejoso como Cornélio, a sua família e os que estavam com ele estavam também. Mas eu não sei se você já fala em outras línguas ou não fala. Apaga as luzes para mim aí, por favor.
Mas se você está desejoso por isso, você vai abrir aí no seu lugar. Não vou nem fazer um apelo aqui. Porque se você está desejoso, vai acontecer aí mesmo, onde você está. Respostas podem chegar agora, quando você abrir a tua boca. Porque tem gente que acha que falar em línguas é uma reação do Espírito. Não é. Você fala em línguas e depois o Espírito reage. Ah, eu tremi, é reação do Espírito. Não, você tremeu porque está com frio. São evidências. Eles passaram lá, como lá em Atos 2. Veio as línguas sobre eles e eles passaram a falar. Eles decidiram abrir a boca e falar. Uma vez estava orando com um irmão aqui. Eu falei, irmão, abre a boca. Eu vou orar por você e abra a boca. Aí ele ficou assim. Não, irmão, abre a boca para falar. Começa a falar em línguas. Aí, entendi. Então quando o Espírito Santo precisa que você tome uma atitude para ele reagir à sua atitude. Porque isso se chama fé. Você faz e ele pega junto. Quando você crê, você vai. O Espírito Santo fala, me obedeça, abra a tua boca aí, fale outras línguas. Mas o que eu falo? Fala. Mas o que? Fala. Começa falando normal e deixa o Espírito Santo fazer acontecer, amém? O pessoal do louvor vai tocar uma canção aqui. Se você desejar, alguns. Irmãos, eu sei que a Topic está ali. Acho que vai mais uns 5 minutos aqui. Então quem precisar ir embora, na Topic, ou mesmo que não seja na Topic, e quiser ir embora e precisar ir embora, pode ficar à vontade, o pessoal da Topic ali. Tá bom? É que hoje foi uma de ceia, tudo, mas eu tinha muito no coração de ministrar essa palavra, trazer isso. E eu sei que os irmãos vão entender. Amém? Então quem está na Topic aí está liberado, amém? Tem como tirar essa mesa daqui? Tem 2 mesas aqui, ó. Aleluia. Eita, irmãos, poderoso, ó. Glória a Deus. Se você está desejoso, irmão, você já vai falar daí, ó. Você vai ter experiência com o Senhor agora. Mas se você quiser vir até aqui para receber, mas vem com expectativa, vem com fé, crendo. Porque quem vem crendo, irmãos, não precisa nem pôr as mãos, chega aqui e já começa a falar. É uma coisa poderosa. Por quê? Porque quando você fala em línguas, como diz as escrituras aqui, você vai ser revestido de poder. Essa é a evidência que você está cheio do Espírito Santo. Amém? Pode cantar aí. Quem desejar, irmão, vem aqui. Pastor, faz tempo que eu não falo. Vem aqui que você vai falar. Obrigado por assistirem esse vídeo. Curtam, compartilhem para que mais pessoas venham ser abençoadas com essa mensagem. Fiquem com Deus e tchau.